Olá, estamos de volta para o nosso último vídeo dessa tarde de sábado, 20 de novembro de 2021. Vamos agora para a questão 1002. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Questão 1002. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? É aquilo que a gente conversou. Será que eu posso só me arrepender e tá, tudo certo? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Dizer, gente, não adianta só se arrepender, tem que reparar sempre, né? Sempre vai ter que reparar o erro. A gente tem aí a eternidade, a nossa vida inteira pela frente, né? Nós somos infinitos. Item 7, duração das penas futuras. Aí vamos ver quanto tempo vai durar essa pena, hein? Oh, meu Deus! Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Então, assim, Deus está lá e fala, bom, hoje eu levantei de mau humor, a Kátia hoje, acho que eu vou dar umas 5 encarnações para ela de castigo. Será que é assim? Claro que não, né, gente? Ah lá, Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, as leis estão aí e elas são cumpridas. Simples assim. Questão 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza de espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Então veja, quanto tempo eu vou sofrer? Depende de mim. Quanto tempo eu precisar? Quanto tempo eu precisar para me melhorar? Se eu precisar de 10 anos, se eu precisar de 100 anos, pior para mim. Vai ser o tempo que eu levar. Quanto tempo eu ficar ali patinhando, vai ser pior para mim, né? Vai levar o tempo que eu precisar. Questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Essa é uma questão, hein? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Vocês imaginam? Você está num lugar que você não tem dia, não tem noite, você não sabe se o tempo está passando, se não está passando, quanto tempo se passou, né? E então você não tem essa ideia, aquilo não acaba nunca. Deve ser uma sensação muito ruim, né? Não gosto de pensar. Deve ser muito ruim. Questão 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Eu posso sofrer para sempre já que vai depender de mim? Sem dúvida. Se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Olha isso. Se houvesse a chance da pessoa ser eternamente má, ela iria sofrer eternamente. Mas,
e graças a Deus tem um mas nessa questão, Deus não criou os seres eternamente votados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível vontade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. Olha que bonitinho isso. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Então, olha, gente, eu acho que isso dá um alívio, porque assim, nós sabemos que por mais resistentes, cabeças duras que sejamos, uma hora a gente vai desempacar, vai sair de onde a gente está. Nós temos tempo, o tempo que a gente precisar, quanto precisarmos. Não tem ninguém com pressa. Nós temos tempo. Vai depender de cada um de nós. Quanto tempo queremos ficar estacionados? Quanto tempo queremos sofrer nessa situação? Quando eu quero acordar e descobrir que a minha felicidade depende só de mim mesmo. Então, isso é de uma beleza. Essa frase, mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. Vocês sabem por quê? Porque nós temos duas coisas que são fatalidades para a gente. Todos os espíritos, todos nós, temos duas fatalidades. Nós fatalmente seremos espíritos puros e espíritos felizes. Olha isso. Então a nossa jornada está começando e a gente está aprendendo que, independente do tempo que a gente demore, nós estamos caminhando, né? Estamos nessa trilha, buscando a nossa perfeição e a nossa felicidade. E temos nosso livre-arbítrio, podemos fazer as coisas, fazer as nossas escolhas. Temos que lidar com elas, claro, seremos responsáveis por elas, mas podemos escolher. Olha cada coisa maravilhosa. Última questão da nossa tarde de hoje. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto, né? Não vai ter jeito. Todos os espíritos são sujeitos às leis divinas. E se nós temos uma lei de progresso e todos somos sujeitos a ela, todos progrediremos. Todos nós seremos perfeitos. Todos nós seremos felizes. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha que alento, né? Que coisa boa. A gente vai terminar o nosso estudo de hoje, então, dessa tarde, com essa ideia tão gostosa, que nós estamos trabalhando na construção da nossa felicidade e da nossa perfeição. Fiquem com Deus, que nós tenhamos que tenhamos aí um fim de semana muito reparador, que a gente descanse e que a nossa semana seja
muito produtiva, de muito trabalho, de muitas bênçãos. Até mais. Tchau, tchau.